Bom dia a toda a nossa categoria dos rodoviários. Bom dia. Vitória da Conquista e região sudoeste. Estamos aqui para apresentar a prestação de contas referente ao ano de 2021, onde nós vamos estar mostrando para todos vocês, de maneira transparente, a entrada e a saída dos recursos que cada um de vocês faz a contribuição e como esses recursos são usados em prol de cada um rodoviário e em prol também da instituição como um todo, para trazer benefícios para a categoria. Então, vou estar aqui apresentando a nossa diretoria e iremos apresentar por setor como foi o uso dos recursos do sindicato e qual foi a arrecadação do sindicato durante essa gestão de 2021 e, através disso, vamos estar explanando para cada um de maneira bem objetiva tudo aquilo que é feito com o recurso. Não só isso, mas também vamos estar mostrando as conquistas que o sindicato teve para cada um de vocês em cada uma empresa. Uma delas foi a categoria de transporte de cargas, aonde, mesmo diante da situação de pandemia, da situação financeira que as empresas enfrentaram por conta da pandemia, da inflação alta, teve um reajuste de 7,6%, reajuste muito bom para mais de 2.535 empresas de todo o sudoeste da Bahia, aonde abrange a convenção coletiva. Fora isso, os acordos coletivos individuais com Transvicon, TSJ, TNT e outras empresas que também faz acordo individual que não segue a convenção, que também tiveram reajustes muito bons diante da situação de pandemia que nós vivemos. Então, essa é a luta do sindicato. Os acordos coletivos firmados com as empresas de transporte também de passageiros, onde tivemos também um reajuste e conquistas importantes, como a Novo Horizonte em 2021 conquistou um plano de saúde família, que era um sonho de todos aqueles trabalhadores daquela empresa. Outras empresas conquistaram um plano de saúde, como Camurugipe e Transvicon e a TSJ, conquistaram pela primeira vez um plano de saúde. Então, mesmo diante de uma situação difícil, nós tivemos êxito. E o maior êxito que nós tivemos foi a luta pela manutenção do emprego e renda de todos esses trabalhadores, porque isso era o que mais importava para toda a nossa diretoria, para que não houvesse um desemprego. Então, com essa luta que nós tivemos, conseguimos colocar, juntamente com as empresas, quase 100% dos trabalhadores no programa emergencial do governo, onde o governo pagava 70% dos seus salários e as empresas pagavam 30%. Aqueles que estivessem ainda na ativa, trabalhando, receberiam integralmente seus salários pelas empresas, tirando totalmente o risco do desemprego, de eles poderem ser demitidos depois. Além disso, foi também conquistado a manutenção de todos os benefícios, como plano de saúde, ticket de alimentação, na sua integralidade, aonde não houve redução, com exceção da criação Cidade Verde, que reduziu drasticamente pela metade o valor do ticket de alimentação daqueles trabalhadores. Mas tudo isso feito por quê? Porque os trabalhadores assinaram individualmente um contrato com a empresa, não deixando que o sindicato assumisse essa negociação para poder fazer de maneira ampla para todos, como aconteceu com a aviação rosa, que foi mantido o valor integral do ticket, mas parcelado em 2 vezes no mês, onde eles recebiam a primeira parcela dia 5 e a segunda parcela no dia 20, mas foi mantida a integralidade no valor total do ticket. Então isso é a luta que o sindicato sempre vem tendo e nós estaremos continuamente lutando para que realmente nossa categoria cresça cada vez mais em questão de emprego e renda e também os direitos individuais de cada um sejam respeitados perante as empresas. Então nós estamos aqui para fiscalizar e para manter a ordem e o direito de cada trabalhador junto a cada empresa, cada setor de trabalho que vocês exercem. E qualquer dificuldade, o sindicato está aqui com as portas abertas para aceitar denúncias, investigar e cobrar das empresas as melhorias necessárias para cada um de vocês. Irei chamar inicialmente o nosso secretário, o tesoureiro, para apresentar as contas do sindicato e daí em diante
os demais diretores também para apresentar tudo que foi feito ao longo dessa gestão, com realizações de festas e distribuição também de cestas básicas para aqueles que necessitam, para a gente poder fazer a nossa prestação de contas, para vocês saberem o que o sindicato faz por cada um de vocês ao longo dos dias, dos 360 dias que a gente fica aqui lutando em benefício de vocês. Obrigado. A gente montou, né, assim, a gente montou um gráfico para vocês entenderem como que funciona as contas do sindicato, como que entra, como que sai, porque as pessoas falam, poxa, tanta gente filiada e cadê para onde está indo esse recurso? A gente montou um gráfico que é para todos entender a dimensão da cobertura, que eu falo cobertura, que o sindicato dá em todas as partes que abrange a nossa categoria. Temos a parte... Aqui foi o resultado final de 2021, não é isso? É isso, se não pode me ajudar. A gente teve, se você anotar aqui, para o que arrecadou, comparativo. Isso é comparativo, pessoal, comparativo. A gente teve arrecadação, até o teto, né? Assim, não é isso? É porque esse gráfico, na verdade, é para ter uma visão melhor, na verdade, de como foi a arrecadação, para a gente fazer um comparativo. 20 você vê que está abaixo, aqui é a arrecadação de 2020. Por que deu abaixo e 21 acima? 2020 ele estava, na verdade, em pleno período de pandemia, então a arrecadação sindical ela teve uma queda em decorrência também dos afastamentos. Então, aquele benefício que era pago pelo governo, ele não incidia, na verdade, só completar aqui, quando o trabalhador inseria no programa do governo, igual muitas empresas inseriam, aquele trabalhador ele só contribuía com o sindicato a porcentagem que a empresa pagava, não era o total do salário dele, que era a porcentagem descontada em folha. Se o trabalhador ele fosse inserido na MP, no programa do governo, ele só ia contribuir com o sindicato, por exemplo, o salário dele é R$ 2.000, por exemplo. Ele só ia contribuir a parte que cabia à empresa pagar o trabalhador. Então, por isso que em 2020 teve essa queda de arrecadação. Aí você me fala, mas 2021 subiu, por quê? O programa do governo foi 2021, no meio de 2021, ele começou a ir terminando e jogando as pessoas na escala e as pessoas começaram a receber o salário integral. Aí veio a arrecadação normal, que é a porcentagem descontada pelo folha, né? Aí em 2021 ele subiu, por quê? Por conta disso. Filiou mais gente também, mas se você for olhar, essa queda foi outra, porque teve empresa que inseriu no programa do governo. Você não era obrigado ao trabalhador pagar, só pagava a parte que a empresa ficou responsável. Não era, tinha até a parte que era 70% de empresa e 30%, 70% do governo e 30% de empresa, se não me engano, 50%. Não foi isso? Então, ele só ia contribuir a parte do que era 30%. Entendeu? Novo Horizonte inseriu quase 100% dos trabalhadores, que é uma empresa representada, né? Representa bem, o sindicato tem muitos contribuintes no Novo Horizonte. Caiu muito porque a empresa inseriu quase todo mundo na MP. Aí em 2021, igual eu estava explicando, voltou o gráfico para arrecadação, porque essas pessoas foram voltando aos poucos, de acordo com os decretos foram soltando, foi voltando o pessoal a contribuir de novo, não foi de vez também, foi, né? Foi aos pouquinhos. Pode passar o... As despesas gerais, né, de forma geral, porém vamos detalhar nos próximos slides, ela seguiu o mesmo ritmo de crescimento das arrecadações. O que acontece? Quando houve a queda na arrecadação, houve também uma queda na despesa. Segurou um pouco Você vê na que acompanha, né? despesa. Assim, 2020, o recurso diminuiu, a gente pegou as despesas. 2021, foi voltando, voltou, veio, foi o salão que voltou, que a gente não tinha, essa dimensão era menos, voltou o atendimento médico que estava menos, voltou praticamente o que era antes, e, enfim, tudo, né? Sexta-feira voltou tudo. Quando voltou a receita foi voltando, a gente foi expandindo o atendimento, apesar que nunca paramos, né? Atendimento. Mesmo na pandemia, com pouco recurso, a gente controlava de acordo, entrava
a gente ia atendendo as pessoas para não deixar o quê? As pessoas voltarem a ser eu fui no sindicato, todos que vieram a gente arrumou um jeito de ajudar, da maneira que a gente foi ajudando. Só as despesas, né, como ele está discriminado, essas despesas incluem todas as despesas com convênio, seja de serviço médico, que é prestado ao associado, como também de salão de beleza, fora também o serviço também de salão masculino, que é feito aqui, como o setor pessoal, o pagamento, né, de todos os prestadores de serviço, as ajudas de custo a diretores que são liberados, né, que deixam de receber os seus salários até e passam a receber aqui do sindicato, que eles trabalham, né, cumprem a carga horária aqui, e também de todos os prestadores de serviço, né, do setor jurídico, do setor contábil, também com a alimentação, né, dos eventos que acontecem, combustível, é necessário combustível porque o sindicato está sempre viajando, na verdade, representando a categoria em assembleias da federação ou representando sempre alguns reuniões fora da cidade. Doações que são feitas de cesta básica, como muitas vezes, né? A cesta básica, bom lembrar, foi um setor também que em 2020 e 2021 cresceu muito. Né? Vai ter. E voltando aqui também falando do jurídico, a despesa aumentou também por quê? Todo mundo deve falar, poxa, tem muito advogado, mas ainda tinha muito processo precisando tinha muito processo, não estava parado, mas não estava tendo assistência. Optou, a gente aprovou que contratasse mais um advogado, se não me engano, para que os processos andassem. Tem muito advogado? Tem, mas também tem muitos processos, tem muita causa na justiça. Então, teve isso também, teve um acréscimo jurídico. Não é que no precisou, teve que contratar jurídico também. Essa é uma discriminação, na verdade, da arrecadação mensal, né? Os meses, aí a gente vê que tem uma variação de cada valor, então não é sempre linear. Essa variação, ela faz muitas vezes, alguns meses, não repasse por parte, né, de algumas empresas. No mês de maio, a gente tem uma crescente por conta do recolhimento da federativa, né, que através da... Federativo, para quem não entende, é assim, o federativo é aquele que é descontado equivalente ao dia de trabalho do trabalhador. Esse é federativo. É por 5ABC? Não. Todo, quando vai dar, tem uma parte do 5ABC, mas aqui está contando o que entrou no 5ABC. Por isso que dá essa alavancada, porque o federativo entra junto o federativo com a mensalidade que é o fixo. Entendeu? E nos últimos meses, na verdade, houve uma regularização por parte das empresas com relação ao repasse, na verdade, né, das contribuições sindicais. Esse aí é o confronto mensal das receitas com as despesas. Por exemplo, você pode ver que ele está sempre em controle, aqui não está as despesas estão em vermelho, as receitas em azul. Você pode ver que elas estão sempre equilibradas, né? Mantém sempre equilíbrio as despesas com as receitas. Inclusive, a gente teve meses em que houve superávit, né? Então, assim, havia reserva de recursos e essas reservas cobriam os meses em que havia um déficit, entendeu? Que a despesa era maior, então houve esse controle, né? Então, ficou tudo dentro do equilíbrio, né? A exemplo de dezembro, você pode ver que a despesa aumentou porque houve um evento, né, de Natal. A gente teve doações, mas as doações que a gente teve não cobriu. Porém, a gente tinha um fundo lá de trás. Porém, não ficou descoberto. No final, vocês vão ver o resultado, né? A gente teve um superávit em 2021 de recursos. Então, assim, apesar de ter a despesa maior do que a arrecadação, todos os meses em que houve superávit, ficou reserva, cobriu esse gasto que ficou por conta do sindicato nesse evento de Natal para a categoria. Esse aqui ele é um livro, né, de demonstração contábil, é chamado de DRE, que é Demonstração do Resultado do Exercício. E nele a gente é lançado, né, todas as arrecadações e as despesas. Então tem um discriminativo para ver que todos os valores batem com os valores que vamos apresentar para vocês nos próximos slides. Mas esse é o livro original, tá, do DRE, só para a gente mostrar que os valores que estão sendo apresentados aqui são os mesmos valores que estão nos livros contábeis da instituição. Então a gente tem a arrecadação sindical, como mostrava lá no gráfico, que ficou girando em torno de 900 mil no ano, né? E aí a gente ficou aí com uma média de
70, 69 a 73 de arrecadação mensal. Passa. É o DRS, são a demonstração aqui, na verdade, das despesas, né, discriminando por cada categoria de despesa. Nos próximos slides a gente vai falar mais especificamente, fazendo um comparativo dos anos de 2020 e 2021. Pode passar. Pode passar. Aí aqui são as variações em percentual das receitas e das despesas. As arrecadações sindicais de 2020, como a gente falou, né, girou em torno de 699.320,49. Em 2021 a gente teve um aumento de 31% na arrecadação. Como ela já explicou, na verdade, as razões que deu esse aumento, né? Na verdade foi porque regularizou a arrecadação. Teve uma receita de bonificação, que foi de 10.560, que foram as bonificações feitas para o evento que foi feito para a categoria do Natal. Então esse recurso ele foi recebido como uma bonificação por parte das empresas para contribuir, e estão todos, né, prestados conta através de documento. Aí nas despesas, né, os salários caíram porque na verdade o sindicato passou a não ter funcionários, né, registrados, porque os diretores assumiram os postos em que havia empregados registrados, né, via CLT. Então os diretores assumiram esses postos, né? Então não foi mais necessário essa contratação de mão de obra terceirizada. Os valores que ainda tem foi valores de rescisão de último funcionário que havia e que foi rescindido o contrato com ele. Então essas despesas são despesas de folha. Lembrando só que todos os funcionários que foi rescindido, todos foram pagos, tudo certinho, todos quitamos todas as dívidas trabalhistas que tinha, fechamos tudo certinho, não tem nada em aberto, é isso? Todos receberam seus vencidos. Então não foi mandando embora e não. Fomos pela lei, trabalhar em trabalhista, acertamos tudo certinho com todos eles que foram demitidos. Isso. Aí a gente tem aí as ajudas de custo, né? Então, como a gente não tem mais funcionários, vieram mais diretores para dentro do sindicato, passaram também a receber através do sindicato. Temos a IPTU, na verdade, porque a sede atual ela tem nessa despesa com IPTU. Energia elétrica, na verdade, a gente inclusive reduziu, na verdade, o consumo, né, de energia elétrica. A esgoto se manteve praticamente a mesma despesa, né, uma tarifa mínima. Tivemos as despesas, né, com postais e elétricas também diminuiu, tivemos menos publicações no ano. Tivemos despesas com seguros, se manteve quase a mesma coisa, né, material de escritório houve um aumento, porque teve um consumo, na verdade, né, maior, e depois do atendimento que voltou a ser normalizado aqui na sede do sindicato. A assistência trabalho foi porque, na verdade, o valor de dezembro não tinha sido um valor maior, porque o valor de dezembro não tinha sido pago integral em dezembro, e ele foi recebido em janeiro, então foi para a despesa de 2021. Porém, essa despesa também ela é fixa, né, prestação de serviço. Serviços prestados por terceiro envolve todos os tipos de serviços que são feitos aos sindicatos, né, prestadores de serviço autônomo, né, que é necessário. Então, todos esses valores são incluídos nessas contas. Tivemos despesas legais e judiciais, inclui todo tipo de custa processual que tem, né, custas com cartório, manutenção de veículos, né, porque o sindicato ele aluga o veículo, né, houve, na verdade, uma franquia que foi necessário ser pago por conta de um acidente que houve. Temos aí a assessoria jurídica, foi explicado, foi necessário reajustar o quadro, né, de advogados. Então são as coisas que geralmente já tinham, né, no sindicato, publicidade de propaganda, na verdade, que envolve a parte de comunicação. A rádio, a gente teve ainda um custo final com o registro, né, das marcas da rádio, a gente vai ver esse custo aí posterior. Tem também a manutenção do programa da Rádio Chofé, né? Então todos esses custos são incluídos em publicidade de propaganda. As despesas com segurança, na verdade, houve uma queda nessa despesa. Essas despesas com convênios envolvem aqueles convênios que a gente tinha passado para a questão de saúde, salões. A ver se vê, tá alto saúde, porque assim, se você for ver lá na frente, fala, poxa, não tem tanto procedimentos para dar um valor alto. Mas por quê? Está na cabeça de todo mundo que o sindicato só libera consulta. Sim. Mas
teve emergências, pessoas com emergência enormes, como no caso tem uma colega da gente que falou, doenças urinárias, que acompanhou até os últimos momentos, entendeu? Mas é isso. A gente vai passar isso. Certo, pode passar e vai explicar lá na frente Então, esse é o final, né? O resultado que a gente teve em 2021. A gente teve 902,153,72 de receita e despesa 872,794. Superávit 29.359,22. Então, a gente teve um superávit no ano de 2021. Esse foi o recurso que a gente teve a mais, então a nossa despesa ela ficou abaixo do valor de arrecadação. Então, eu ia dizer a quantidade. Para você ver a demanda de gente que chega aqui na emergência precisando de atendimento, não tem tantas pessoas, mas tem as emergências que não são consultas. É emergência, gente. Emergência. Emergência é o que? A pessoa está lá no hospital, mas a gente precisa de um procedimento e o associado não tem recurso. Isso é emergência. A pessoa passou mal na rua, está lá passando mal, não tem recurso. O trabalhador não tem recurso para realizar uma ressonância. Não tem plano de saúde. É emergência. É emergência, gente. Não é que o sindicato tem que libera a ressonância. Não. É emergência. Isso se chama emergência. Por isso que o valor está alto e às vezes a quantidade de procedimentos você fala não é tanto. Porque no meio desses valores tem muita emergência que emergência já se diz. Então não é coisa fácil. A gente age imediatamente, algo nunca negou isso. Na emergência ele precisou, a gente faz um estudo da pessoa, realmente a gente, talvez vocês falam, o custo foi alto, mas ali só está 263 procedimentos. Não quer dizer 263 consultas, tá, gente? Não é isso. Tem várias despesas aí, muito maior do que consulta. Entendeu? De forma geral. Passa? Passa, né? Passa assim. Aí. Aqui foram, atendimento do salão. Como eu tenho os dados e não é minha secretaria, mas eu estava esse negócio de pandemia, essas coisas, as meninas não estavam acompanhando por conta do afastamento e tal. Foram no salão feminino, foram esses, os 2.891 atendimentos no salão feminino. O serviço realizado pelo salão inclui manicure, pedicure e escova. Entendeu? São 3 procedimentos. E aí foi o que foi essa quantidade, pessoal, foi só em 2021. Porém, esse salão entrou em maio, nem está o ano todo, né? Antes era realizado na sede, passou para o salão, mas eles ainda entrou, acho que em maio, abril ou foi maio? Maio. Foi maio, não é isso? Então, é de maio a dezembro. A dezembro. Sei. Entendeu? Passa. Pode passar. Eu ia falar do masculino também. Não, mas Agora, porque eu mas acho que passou. porque passou rápido. Tá Volta. Não, volta. Faltou falar do masculino. Tá antes do feminino. É porque ele colou 2. Volta. Aí. Isso. Aqui chegou o salão masculino, né? Foram realizados 1.462 atendimentos. Foi menos? Foi. Por quê? Em 2021 teve um período que a gente suspendeu, não foi? Suspendeu, ficou ocioso um tempo ainda. Da pandemia, da aglomeração. Foi, teve um período que a gente deu uma. O decreto suspendeu as atividades do município todo. Foi, a gente seguiu o decreto. Na verdade, a gente seguiu o decreto. Falei que algo me chamou, ela disse, o decreto saiu lá, tá. Isso. Então, foi realizado 1.468 atendimentos. Está dentro. A mão deve estar dando. Lá é corte. É só corte, né? Se você colocou bala, se o pessoal ver bala e vai querer chegar aqui, Adriano faz minha bala. Não é bala, gente, é só corte mesmo. Viu? É só corte. Pode passar. Lembra que a gente falou que no período de 2021 o pessoal foi inserido nos programas, outros ficou ocioso, alguns que vão, como se a pessoa vai não consegue trabalhar, vai encaminhar para o INSS. Só que acontece? Encaminha a pessoa,
Nesse período que a pessoa consegue receber o recurso do INSS, existe uma lacuna que é o processo, né, judicial, que é até chegar a data da perícia da pessoa. O que acontece? Nesse período as pessoas ficam sem salário da empresa e sem salário, sem o benefício. O que acontece? As pessoas chegam aqui... É chamado de de renda. Isso. Essa parte jurídica aí, nossa cultura advogada. O que acontece? Nesse período as pessoas ficou sem o quê? Sem salário, sem ticket, sem benefício do INSS. Por quê? Até chegar a perícia dele, para ele receber o primeiro recurso, ele ficou ocioso aí sem receber nada. O que acontece? A pessoa vem para o sindicato, minha casa não tem nada. A casa está sem nada. O que eu faço? É isso, o áudio, que estava aqui, todo mundo acolhia, né? Cesta básica. Então vamos dar uma cesta básica para você ir sobrevivendo e ajeitando a sua vida até chegar a sua data, o seu benefício cair, certo? Por isso que tem essa quantidade de 164 cesta básica. É isso mesmo. Olha, já está nem olhei do sítio. Aqui, você colocou aqui embaixo. Essa cesta básica, pessoal, não é doado para o trabalhador que está trabalhando, que tem um ticket, é para as pessoas que estão sem salário, sem recurso, passando necessidade. O sindicato nunca negou isso. No período da pandemia, mesmo vocês viram que a arrecadação caiu, a gente nunca deixou de atender o rodoviário. É cesta básica, às vezes na mesma situação, a pessoa que foi encaminhada para o médico para encostar, tinha que fazer alguns exames, que não é só aquele que exige lá na perícia, tinha que fazer alguns exames, a pessoa sem trabalhar, sem salário, fica no sindicato em causa também, porque a pessoa estava sem salário, sem recurso nenhum, nem para fazer o próprio exame, que é alguns que pedem lá, que não tem a parte jurídica aí, Então, nossa futura advogada, Suelen, ela vai explicar sobre esse jurídico. Mais uma vez, bom dia. Só fazendo um resumo dessa parte financeira, quero deixar claro que durante a pandemia houve uma queda da arrecadação, mas ao mesmo tempo nós tivemos uma arrecadação da federativa e muitos devem pensar, mas foi uma arrecadação elevada. O sindicato passou a ter um caixa, mas a gente não usou esse caixa porque nós não realizamos o forró dos rodoviários, que é uma festa cara, que dá o ingresso gratuito e a entrada, a alimentação a todos os rodoviários sindicalizados. Mas em contrapartida, esse recurso não foi usado na festa, mas nós aumentamos os nossos serviços com atendimentos médicos e com cestas básicas, uma vez que as pessoas passaram a ter problemas de saúde por conta da pandemia e procuravam o sindicato para fazer alguns exames. E alguns que estavam pelo INSS e não conseguiam ainda o benefício do INSS, ficou no limpo. Ao ficar no limpo, ele não recebe nem pelo INSS e não recebe também pela empresa. Ele fica sem salário. E muitos desses são pais e mães de família que têm que levar o sustento para dentro de casa. E não tinha condições nenhuma financeira de ter o alimento. Então recorria ao sindicato, e o sindicato vendo a necessidade dessas pessoas, sabendo que realmente nós investigamos antes de doar qualquer benefício para o trabalhador, para saber se realmente existe ou não a necessidade. E ao investigar, nós realmente identificávamos que essas pessoas estavam passando por esse problema financeiro, porque não estava recebendo nem do INSS e nem estava recebendo também da empresa, estava no limpo. Ao não receber nenhum recurso, nada mais justo do que a gente dar o apoio a essas famílias, a esses trabalhadores, para que eles recebessem uma cesta básica, atendimento médico e, se possível, até ajuda financeira para eles poderem honrar algumas contas, como luz, água, porque a gente via a necessidade dessas famílias. Então, esse recurso foi usado nessa questão, porque a gente viu a necessidade desses trabalhadores e trabalhadoras na pandemia, em que se agravou bastante a situação financeira de muitos e que recorreu ao sindicato. Ao recorrer ao sindicato, nós usamos esse fundo, que
que foi da federativa, para poder estar dando realmente esse atendimento. Porque nós não suspendemos atendimento nenhum. Ao contrário, o atendimento durante a pandemia ele foi ampliado nessa questão de saúde e nessa questão de alimentação, com exceção de salão de beleza, que só foi suspenso não porque nós queríamos, foi suspenso por conta de um decreto municipal e do decreto estadual, aonde suspendeu todos os atendimentos de salão em todo o estado da Bahia e, inclusive, Vitória da Conquista também, a prefeitura decretou também essa determinação, como uma forma de não proliferar o Covid, uma vez que as pessoas, ao trabalhar no salão, teriam contato umas com as outras e nós tivemos que atender ao decreto suspendendo as atividades. Mas mesmo suspendendo as atividades, os nossos funcionários continuaram recebendo os seus salários, não foram suspensos, e alguns que ainda estavam registrados conseguimos colocar no programa do governo, onde ele recebeu parte pelo governo e parte pela empresa, até que a gente chegou um momento que, não tendo mais condições de manter os trabalhadores, tivemos que fazer a demissão e fizemos a rescisão, porque não sabíamos o que viria no futuro. Mas graças a Deus, quando chegando já no início de 2021, a receita começou a voltar, os trabalhadores saíram do programa do governo e voltaram às suas atividades normais, o que ainda está engatinhando. Muitas empresas ainda estão se recuperando dessa questão financeira que causou realmente um caos muito grande para as empresas na sua receita, aonde o caos que eu digo caiu 100% da receita de muitas empresas. Por quê? Fechou as rodoviárias e ficou proibido o transporte coletivo interestadual e intermunicipal em todo o estado da Bahia. Então a empresa deixou de arrecadar. Com isso, a gente também teve um baque, porque a receita do sindicato, ao suspender o recurso dos trabalhadores, a medida provisória 936 determinava também que não poderia fazer desconto nem do FGTS e de nenhum outro imposto na folha de pagamento do trabalhador. Com isso, o sindicato deixou de arrecadar durante esse tempo, mas algumas empresas manteve firme a sua funcionalidade, como as empresas de cargas, que não atingiu muito as empresas de cargas na pandemia. Ela continuou, aliás, ela aumentou a sua atividade com isso, e acabou que o que salvou realmente a receita do sindicato para a gente dar continuidade a liberar os benefícios para a categoria foi justamente as empresas de cargas. Foi fundamental para o funcionamento de todos os sindicatos, não só de Vitória da Conquista, mas de todo o estado da Bahia. Bom dia a todos. Na ausência do diretor jurídico, o seu Eduardo, que está em viagem, eu vou fazer a apresentação da Secretaria Jurídica durante o período do ano de 2021. A Secretaria Jurídica hoje é composta pela diretoria Eduardo César Dutra, os advogados doutora Cindy e doutor Vinícius. Eles são responsáveis pela área previdenciária e área civil. Civil é direito do consumidor, pequenas causas, tudo que está dentro do campo civil. Doutora Suzana e doutor Towns, eles são responsáveis pela área trabalhista. Doutor Towns, ele cuida não só da área trabalhista, como também de multa de trânsito e alguns casos criminais que acontecem dentro do ambiente do trabalho. Doutor Juraci, ele cuida da parte do direito sindical do sindicato, juntamente com seus sócios Rodrigo e Beli Wendel. E eu, como secretária jurídica do setor. Pode passar. Os atendimentos na pandemia em 2021 foram suspensos por conta do decreto, mas mesmo assim houve os atendimentos por telefone e via virtual. Apesar dos distanciamentos e suspensão de vários serviços durante a pandemia Covid-2021, o Departamento Jurídico do SIMPRA-BC continuou com seus atendimentos pelo aplicativo WhatsApp, porque até então, antes de 2021, a gente não utilizava esse meio de comunicação. Foi a partir da pandemia que houve.
com o setor da secretaria como diretamente dos advogados. Então, não só os associados tiveram acesso para a secretaria jurídica, como também tiveram atendimentos virtuais com os advogados. No início desse ano de 2022, retornamos os atendimentos normais presenciais na sede do sindicato, mas mesmo assim, em alguns casos, ainda continuamos atendendo por via WhatsApp e telepresencial. Foram realizados 504 atendimentos à categoria pela equipe jurídica. Essa contagem ela vai ultrapassar um pouco porque houve, fora deste número, atendimentos particulares pelos advogados através do WhatsApp, através de ligações, através de vídeos telepresenciais, que a gente não pôde ter o controle. Mas foi um alto atendimento comparado aos outros anos, mesmo que houve a questão da pandemia. Foi um período, 2021, foi um período muito delicado, não só para a categoria, mas para todo o município. Então foi feito aqui direcionamentos de problemas relacionados a previdenciário, problemas familiares por conta da pandemia, houve um aumento muito grande. Então a Secretaria Jurídica cuidou de direcionar o rodoviário para cada setor, para cada advogado com muito cuidado, com muito carinho, dando toda a assistência possível, apesar de não estar sendo contato remoto. O nosso sistema do jurídico ele continua sendo um sistema online, acessível em qualquer lugar do país. Posso até dizer do mundo porque é online, né? E aí não tem limite. É o PROMAD, aqui neste programa, é lançado e cadastrado todo o rodoviário que chega na Secretaria Jurídica, com seu endereço, telefone, contato. Bom dia a todos. Bom dia. Bom, pessoal, eu vou resumir um pouco das áreas onde eu mais atuei nesse período. Todos sabem que houve um imprevisto, né? Devido à questão da pandemia, e nós não podemos deixar de citar, né? Todo mundo sabe a pasta do secretário-geral, né, que fechar acordos, buscar afiliados, mas infelizmente foi um período complicado para a gente conseguir esses fatos, né? Esses benefícios, filiações e acordos, fazer bons acordos. Então, eu fiquei mais nessa parte de homologação, onde a gente buscou o melhor para o trabalhador, né, através de aditivos, não deixar que a empresa lesasse o trabalhador com seus direitos trabalhistas, em parceria entender cabível em relação a seus direitos trabalhistas. Apesar dos aditivos que fizemos, né, prorrogando aí o período de prorrogação da medida provisórias, onde o trabalhador ficou afastado durante aquele período, evitando demissões. Apesar disso tudo, né, desse esforço, desse empenho do sindicato, as demissões foram inevitáveis. Nesse período de 2019, início de 2019 e 2021, foram realizadas 2.009 homologações. A maioria delas foi da Cidade Verde, né, que é 40%, onde a empresa teve que deixar a cidade, né? A segunda foi a Novo Horizonte, com 35%, Monte de 10%, Rosa 15% e as demais 15%. Lembrando aqui que o sindicato acompanha esses trabalhadores que teve suas decisões feitas aqui, homologadas aqui, estão tendo acompanhamento até hoje, né? Foi um período de 2 anos pelo nosso jurídico. Outra área que eu atuei bastante aqui, como eu já tinha citado, foi os aditivos da acordo junto com o áudio, né, para evitar demissões.
a garantia dos empregos, né? Onde o trabalhador teve suas férias adiantadas. Né? Assembleias com os rodoviários nas garagens e através de grupos de WhatsApp. Né? No período em que não poderia haver aglomerações. Atendimento constante também do sindicato, né? Dos associados, né? A gente está sempre atendendo o cliente, os rodoviários, né? Tanto por telefone como pessoalmente. Vou colocar um vídeo. E aqui eu vou ressaltar também, né, que teve muitas reuniões com os próprios empresários, dentro e fora do meu expediente de trabalho, né? Porque a gente às vezes não precisa estar citando isso, né? Mas o que eu quero dizer é que a gente não para, gente. A gente está aqui no sindicato, mas aí quando a gente chega em casa de noite, a gente está trabalhando. A gente também está atendendo o rodoviário. Nas de semana, no período da noite, a gente está tendo reuniões com os empresários, né, para tratar de acordos, para que no final das contas, né, a gente consiga fechar um acordo ótimo para os funcionários e trabalhadores das empresas. Alguém mais quer passar algum? Como na nossa resistência à nossa pandemia de 2020, iniciou-se praticamente em dezembro de 2019 e foi até março de 2021. Então foi um ano que eu posso classificar como tenebroso por conta dessa marca triste que foi apresentada aqui, a quantidade de pessoas que foram demitidas ao longo desse período de pandemia, onde temos que também informar que em relação à Cidade Verde, onde tem o maior número de pessoas demitidas, se deu por conta de uma determinação judicial que suspendeu o contrato dessa empresa na cidade e tendo o governo municipal ter que convocar uma nova empresa para atuar no lugar da Cidade Verde. Com isso, a empresa nova que assumiu absorveu somente 50% do quadro de funcionários, ficando 50% dos seus funcionários desempregados. Mas o bom informar hoje, informamos com muita alegria aos rodoviários, é que superou o número de pessoas contratadas de maio de 2021 até o presente momento. E a maior prova disso é que o sindicato aumentou em quase 40% a sua receita, porque ela tem 100% dos funcionários da aviação rosa e 100% dos funcionários da aviação Atlântico sindicalizados, porque nós tínhamos apenas 30% de uma e 28% da outra. Muito baixo. Então, nesse período, houve um aumento muito grande de pessoas que se filiou. A mesma coisa eu digo da Novo Horizonte. Enquanto nós estávamos negociando com a Novo Horizonte o ano passado, 2021, houve uma demanda muito grande de pessoas que se filiou ao sindicato. Inclusive, o sindicato montou uma tenda na porta da empresa, onde muitas pessoas se filiaram ao sindicato. Então, isso é o quê? Isso é o trabalho que as empresas realizaram em readmitir os seus funcionários que ficaram desempregados durante o período da pandemia. E também, empresas novas abriram setores em Vitória da Conquista e absorveram muito desses motoristas que trabalhavam no urbano, como a Print e outras Lipobuceno e outras grandes empresas que vieram para a Vitória da Conquista e absorveram esse quadro. Então, nós praticamente quase que dobramos o número de pessoas que foram admitidas de maio de 2021 até o presente momento dos que foram demitidos. Ainda tem muitos rodoviários urbanos, em especial cobradores, que ainda não conseguiram entrar ainda no setor de emprego em nossa cidade, mas que nós estamos lutando para que essas pessoas retornem às suas atividades laborais
o mais breve possível. Estamos sempre encaminhando às empresas os currículos dessas pessoas para ver a possibilidade de elas voltarem ao sistema de trabalho que elas antes pertenciam. Mas digo com muita felicidade que o número de pessoas que foram admitidas de maio de 2021 até o presente momento dobrou o número das pessoas que foram desempregadas. A Novo Horizonte praticamente ela recuperou todo o seu quadro ao voltar às suas atividades. Então muitas pessoas, inclusive urbanos, estão trabalhando na Novo Horizonte, foram para lá, foram empregados, porque a empresa abriu o setor novamente e mais uma vez está aquecendo o setor de transporte coletivo, urbano, interestadual e intermunicipal na nossa região. Como também está aumentando também o número de funcionários nas empresas de transporte de cargas. E está vindo novas empresas de cargas também atuar no nosso setor de Vitória da Conquista, que irá também gerar mais empregos e renda. Então isso nos deixa muito felizes. Então isso é um trabalho árduo, mas que a gente não para e a gente vai continuar firme na nossa luta pela melhoria da nossa categoria, o respeito ao trabalhador, dignidade e também que eles sejam realmente, recebam o salário deles de maneira digna, onde eles possam honrar com todas as suas atividades em Vitória da Conquista. Então, Conquista está sendo exemplo diante de todos os demais setores e sindicatos do estado da Bahia, por ter sido o setor que se recuperou mais fácil e mais rápido. E, graças a Deus, isso é o fruto do trabalho que o sindicato, juntamente com as empresas, vem travando para poder garantir isso. A recuperação do setor e também a melhoria no sistema de transporte, seja rodoviário, seja de cargas, aqui em Vitória da Conquista. Então isso, nós iremos continuar com esse trabalho para garantir o emprego e renda dos trabalhadores e a melhoria também no setor de transporte na nossa cidade. Então só tenho a agradecer a toda a minha diretoria pelo trabalho que realizou e que 2022 seja realmente um ano de muitas vitórias e muitas conquistas para todos vocês que realmente nos acompanham diariamente no nosso trabalho. Agradeço a toda a minha diretoria por ter sido firme e forte e realmente, graças a eles, nós conquistamos tudo isso. E iremos conquistar muito mais com o apoio de cada um de vocês que nos acompanham e nos assistem nesse momento. Porque nós estamos aqui em prol de vocês, única e exclusivamente para defender e buscar as melhorias para você que nos acompanha, para você rodoviário do setor de Vitória da Conquista e região. Muito obrigado.